Abra comigo em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler aqui Efésios capítulo 4, 25 até o versículo 2 de Efésios 5. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Leia comigo agora. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos amou. E olha que ordem simples agora, não é? Coisa fácil de fazer. Versículo 1 do 5. Sede, pois, fácil demais. Não, todo mundo vai tirar de letra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A época que vivemos tem se falado muito sobre inteligência emocional. Tem cursos caríssimos de inteligência emocional na internet. Ou você pode optar também por profissionais caríssimos para fazer com você um trabalho, uma terapia de desenvolvimento de inteligência emocional. Tudo isso é técnico, é bom. Se você fizer, ajuda. Mas não é querendo contrariar a turma que vem de curso ou que vem de serviço de terapia, mas se você entendeu o que a Bíblia fala nesses textos, pronto, resolveu. Você faz um curso de graça aqui na Bíblia. Você faz um curso de desenvolvimento de inteligência emocional gratuito na Escritura Sagrada. O que é inteligência emocional? Horizontalmente podemos definir assim: inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros. É a capacidade de você identificar seus próprios sentimentos. Você já viveu confusão emocional? Você nem sabe dizer o que está sentindo? Pois é. Inteligência emocional é a capacidade de identificar claramente o que você está sentindo. E a capacidade de identificar os sentimentos dos outros. Ou seja, quando alguém fala, você percebe que emoção está por trás daquela fala. Isso é dificílimo, não é? Entender o que está por trás. E aí, vem o desafio ainda maior. Não só identificar, mas o desafio que é o passo seguinte. É a capacidade de nos motivarmos e de gerir bem as emoções. É a capacidade de gerir bem as emoções dentro de nós. E, mais difícil ainda, nos nossos próprios relacionamentos. Fazer uma boa gestão das emoções nos relacionamentos. Isso numa definição horizontal. De uma forma mais direta, é a capacidade de administrar as emoções para alcançar os objetivos nobres da vida. Então é a capacidade de
gerir as emoções. A maioria de nós, normalmente, é dominado pelas emoções. Em lugar de gerir as emoções. Na maior parte das nossas reações, nós reagimos no impulso das emoções. Nós falamos o que não deveríamos falar. O texto fala de não falar, de não sair palavras erradas da boca. Grande parte das vezes, as palavras ruins que saem da boca, saem, como nós dizemos, no calor das emoções. O texto fala para não guardar amargura. Grande parte das vezes, a amargura se constrói, se instala na alma, a partir de não conseguirmos gerir emoções. E aí, o desafio para nós. Teologicamente, verticalmente, podemos dizer que inteligência emocional, então, seria o controle de Deus em nós. Por quê? Humanamente falando, seria o autocontrole. É a minha capacidade de gerir minhas emoções. Em autoajuda é uma maravilha. Você vai morrer lutando. Agora, biblicamente, teologicamente, eu me rendo diante de Deus, confessando minha natureza adâmica caída. E que a queda afetou a minha capacidade de me controlar. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus pode me ajudar a controlar o que eu não consigo controlar sozinho. A Bíblia fala de ser controlado pelo Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Gálatas do fruto do Espírito Santo em nós. Você lembra lá no texto que não são os frutos. A turma fala de fruto do Espírito como se fosse dom espiritual, não é? Dom espiritual, assim, um tem dom de sabedoria, o outro de conhecimento, um profecia, aí um outro tem um dom disso. Aí a turma olha no fruto do Espírito e diz assim, os frutos do Espírito. Bondade, misericórdia, longanimidade. Aí fala, eu tenho esse, mas não tenho aquele. Não são os frutos, é o fruto. O resultado do Espírito Santo na minha vida é toda aquela lista. É um fruto só. O resultado, ou seja, é o Espírito de Deus me ajudando a controlar. Então, inteligência emocional, segundo a Escritura, é a minha capacidade, na verdade, de me render e me deixar tratar pelo Espírito Santo. E a partir daí, o Espírito de Deus me ajudará a gerir as minhas emoções, a controlar minhas emoções, até identificar e tudo mais. Quando falamos de emoção, olha só uma lista boa de emoções aqui. Agressividade, afetividade, aflição, alegria, altruísmo, ambivalência, amizade, amor, angústia, ansiedade, antipatia. Já experimentou isso? Antipatia. Você olhou para alguém e não gostou da cara, não gostou da voz, irritante, não gostou do jeito. Você tem que fazer um curso e bater o professor, entrou, meu Deus do céu. Não é? Antipatia. Bateu ali, o povo fala assim, meu santo não bateu com dele. Isso não é nem santo. Já é um conceito equivocado, né? Meu santo não bateu com dele. Que santo é esse? Que não, dois santos enquanto ficam com raiva um do outro. Já pensou que santo esquisito é esse? Isso é um santo que nem o santo dele é santo. Isso é sinal da queda. Antecipação, que é parente de ansiedade. O que é antecipação? Antecipação é quando você antecipa. A coisa ruim nem aconteceu, mas você já está morrendo. Como se fosse acontecer. Você antecipa. O negócio não veio. Já tem gente que antecipa para o lado do entusiasmo. Ele investe, mas nem aconteceu. Ele já começa a gastar, antecipou. Aí não dá certo, quebra.
Tem gente que antecipa o mal. Ele nem aconteceu o mal. O filho atrasou. Ai meu Deus, foi roubado, foi sequestrado, morreu, bateu o carro, já fica sofrendo. Antecipação. Isso é uma emoção ruim. Apatia. Apatia é o abatimento. Fica para baixo, fica pesado, fica sem motivação, sem ânimo, sem disposição. Arrogância. Aquele sentimento de que eu sou melhor do que os outros. De que ninguém sabe o que eu sei, ninguém vê o que eu vejo, ninguém pode o que eu posso, que eu sou mais santo, que eu sou mais crente, eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, eu sou o mais esperto. Isso é arrogância. Autopiedade. Autopiedade é dó de si mesmo. Tem gente que morre de dó de si mesmo, não é? Em tudo ele vive com dó de si mesmo. Autopiedade é uma coisa terrível, que paralisa, que atrasa a vida das pessoas, que dificulta a convivência com as pessoas. É difícil conviver com quem vive morrendo de dó de si. Ele é sempre vítima dos outros. Avareza, que é aquela ambição, aquele desejo descontrolado por dinheiro, por coisas materiais, por bens. Esse desejo pelas coisas materiais é avareza, isso é uma emoção doentia, equivocada, problemática. Bondade, uma emoção boa. Essa questão de ser bondoso, carinhoso, desejo do carinho pelas pessoas, cobiça, desejo pelas coisas dos outros. A compaixão, quando você olha para alguém numa situação ruim, você se compadece, aquilo dói o coração, não é? Tem gente que é frio. Ele olha para o outro morrendo do lado e azar dele, ainda bem que não sou eu, não é? Agora a compaixão não, a compaixão, o coração pesa, a alma sensibiliza. As pessoas sofrem quando as outras estão sofrendo. Confusão, que é a confusão mental, a pessoa nem sabe direito o que sente. Fica meio caótico, uma hora alegre, uma hora triste, uma hora animado, uma hora desanimado. Ciúme. Ciúme tem a ver com insegurança, com desconfiança. Ciúme, tanto no sentido de vigiar as pessoas, de ter ciúme das pessoas com os outros, como ciúme de que alguém ganhe o que não ganhamos, receba o que não recebemos, tenha o que não temos, que é parente, primo da inveja, não é? Então, o ciúme, o constrangimento, que é meio parecido com vergonha, coragem, que é uma emoção boa, culpa, tem gente que vive dominado de culpa, curiosidade, contentamento, depressão, desabafo, deslumbramento, dó, decepção, dúvida, egoísmo, empatia, que é o contrário de antipatia, não é? Você olha para alguém e gostou. Gostou da voz, gostou do jeito. Você nem conhece, mas já gostou. Daí para frente, tudo que ele falar, você tem uma predisposição positiva. Esperança, euforia, entusiasmo, epifania, excitação, fanatismo, felicidade, frieza, frustração, gratificação, gratidão, histeria, hostilidade, humildade, humilhação, incômodo, inspiração, interesse, indecisão, inveja, ira, isolamento, luxúria, mágoa, mau humor. Tem gente que mau humor é até doença. Existe uma doença chamada mau humor crônico. Precisa tratar e às vezes até tomar remédio. Medo, melancolia, nojo, nostalgia, ódio, orgulho, paixão, paciência, pânico, pena, piedade, passividade, prazer, preguiça. Sabia que preguiça é uma emoção? Há uma apatia, é parente. Há uma falta de vontade de fazer as coisas. Há uma má vontade de fazer as coisas. Há uma falta de desejo de fazer as coisas. Isso é a preguiça. Não é? Há uma acomodação, preocupação, paz, raiva, remorso, repugnância, resignação, ressentimento, saudade, simpatia, soberba, sofrimento, solidão, surpresa, susto, timidez, tédio, tristeza, vaidade, vergonha, vingança. São a lista, aqui é a lista de emoções que o ser humano
experimenta no seu dia a dia. Nós podemos viver todas elas num dia só. Nós nem ficamos anotando, mas acontece. Por exemplo, de manhã, nesse frio, você já acorda, já deu preguiça, não é? Dá vontade de ficar na cama. Então você tem que exercitar o controle. Você tem que trabalhar. A faxina de casa te chama. O cartão de ponto te chama. Você nem vai lá na empresa, mas o computador te chama lá naquela mesinha do home office, não é? A escola, a chamada da escola te chama. O metrozão te chama. E você tem que ir. Então você tem que lutar logo cedo com a apatia, com a preguiça. Você tem que lutar logo cedo e aí vai o dia inteiro lidando com emoções. Bom, as emoções nas relações nossas, ela tem a ver com 4 dimensões da nossa vida. Primeiro, conosco mesmo. Ela influi na lida comigo mesmo. Algumas pessoas se destroem, algumas pessoas se autocorroem, algumas pessoas se autocriticam bastante, elas só xingam a si mesmas o tempo inteiro. Sou burro, sou devagar, eu sou assim. Aí elas têm uma lida consigo mesmas altamente pessimistas e elas se autodestroem o tempo inteiro. Muita gente que cai em depressão começa nesse processo de autodepreciação. Ela vai crescendo, crescendo nisso, e uma hora isso perde o freio, ela entra em depressão. E coitado do psicólogo para tirar. E tem gente que faz isso de forma tão forte que você dá medicação e o cérebro bloqueia a absorção da medicação. Porque ela se autodeprecia. O cérebro não quer consertar. Então, na lida comigo mesmo. Ou alguns fazem o contrário da autodepreciação, se autoapreciam demais, não é? Que é aquele que é o egoísta, o arrogante, vai para o outro extremo. Na lida com as pessoas, alguns destroem as outras pessoas nos seus relacionamentos, elas ferem, elas atacam, elas pisam, elas desvalorizam, elas desprezam, elas competem, elas arrumam uma confusão nas relações com os outros. Ele briga com a mãe, briga com o vizinho, briga com o irmão, briga com o chefe, briga com o funcionário, briga no metrô. Algumas pessoas destroem as outras pessoas. E tem gente que faz isso e não percebe, e acha que o mundo é errado. Acha que todo mundo está errado e não se nota, não se percebe. Tem pessoas que se deixam destruir pelas outras. Tem pessoas que não têm defesas, que não têm proteção contra aquilo que as outras pessoas fazem e falam. Tudo que faz atinge. Aquelas pessoas que são tomadas de autopiedade, por exemplo, tudo que os outros falam, ela se destrói, ela não tem proteção, ela se fere muito com o que os outros fazem, elas não conseguem perdoar, elas se deixam destruir pelos outros. Alguns são destruidores, alguns são muito sensíveis. Qualquer falha, qualquer tropeço das pessoas com elas, pronto, elas se deixam destruir muito facilmente pelas outras pessoas. Então, tem a relação minha comigo mesmo, tem a relação minha com os outros, dos outros comigo, tem a relação minha com o diabo. Olha o que o texto diz: não deis lugar ao diabo. O texto diz aqui, cuidado com o dar lugar ao inimigo, porque se você der lugar ao diabo, ele entrará. Ele fará estragos. Versículo 27 diz: nem deis lugar ao diabo, não se põe o sol sobre a ira, ire e não peque. E ele diz na sequência: não dê lugar ao diabo. Ou seja, nós costumamos pensar na nossa relação com o diabo, as pessoas costumam se preocupar muito com a questão do pecado. Se eu pecar, o diabo se aproveitará do meu pecado e me atacará. Verdade, mas não é toda verdade.
muitas vezes o diabo ataca pessoas que não pecaram por causa da passividade delas. Aqui no texto, o pecado mais diretamente relacionado com a ação do diabo é a ira. Ele está tudo dentro aqui do texto. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É um bloco só de coisas. E o que Paulo está aqui dizendo pelo Espírito Santo, que uma das pegadinhas do diabo mais fortes conosco, é quando você dá o lugar ao diabo, ficando irado. Quando você dá o lugar ao diabo, pela ira. Você pode dar lugar ao inimigo através da ira. Isso é muito fácil de fazer. Eu conheci um pastor que um dia, numa discussão com a esposa, ela foi irritando, foi sendo irônica. E ele disse que não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que essa cena terminou com a esposa no hospital com o maxilar quebrado. E ele não sabe dizer o que houve. Mas segundo o laudo médico, ele quebrou o queixo da mulher com um pedaço de metal, um pedaço de pau. E a única cena que ele disse que lembrava é que, enquanto ele discutia com a mulher, ele estava segurando um monte de cabide de madeira. Esse sujeito, pastor, deu um apagão e acertou um feixe de cabide de madeira no rosto da mulher. Quase mata a esposa. O que foi isso? Deu lugar ao diabo através da ira. Muita gente mata, muita gente agride, muitas pessoas ofendem, dando lugar ao diabo através da ira. Quer ver isso acontecer? Fica uma manhã inteira ali na Radial Leste. Fica ali. Você vai ver o motoqueiro passando, buzinando. Sujeito com o carro. O motoqueiro vem e dá um chute no retrovisor. Se o cara tivesse uma arma, ele dava um tiro no motoqueiro, não dava? Mas presta atenção. A vida de um motoqueiro vale um retrovisor? Não. O sujeito mata o motoqueiro mata o motorista porque fechou o caminho dele, ele teve que desacelerar, perdeu indispensáveis meio segundo na jornada dele. Deu uma freadinha, o motorista saiu, voltou, ele acelerou e continuou. Ele fica irado. Aí de repente, parece que o diabo tem o espírito da Radial Leste, o espírito maligno da Radial Leste, não é? Do corredor do motoqueiro. De repente as pessoas estão pilhadas, iradas. A ira vai crescendo. Parece que o diabo fica observando. E quando ele vê ira no coração, ele diz: opa, abriu a porta, agora eu entro. E aí ele usa a nossa ira para nos levar a fazer o que não deveríamos fazer. Falar o que não deveríamos falar. E ele nos leva a reagir de uma forma que não deveríamos reagir. Então, na relação com o diabo aproveita das nossas fraquezas. O maior poder do diabo sobre nós são as nossas fraquezas, guarde isso. O maior poder do diabo sobre nós são as nossas fraquezas. Ele age em cima das nossas fraquezas. Por isso que Pedro disse: resistir ao diabo. Resistir ao diabo é: observe onde você é fraco, e onde você é fraco, ele tentará entrar, e você se coloque na porta da sua fraqueza, para que quando o inimigo vier, você o barre na porta. Isso é resistir ao diabo. É insistir em fortalecer suas áreas de fraqueza, porque nas áreas de fraqueza o inimigo tentará entrar. Maledicência, ira. Aqui ele cita a ira. E na nossa relação com Deus, que é a quarta dimensão. A relação comigo, com os outros, e com o diabo, e com Deus. Na minha relação com Deus, eu preciso entender a graça e os benefícios dela. Eu preciso entender a graça de Deus e os benefícios da graça na minha vida. O texto vira e diz assim: seja imitador de Deus. Como? Pela graça. É a graça.
Paulo, escrevendo a Tito, disse: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E aí ele diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, a maldade, o pecado, vivamos no presente século sensata, justa, reta e piedosamente. Ou seja, a graça, eu tenho que entender a graça que me perdoa de tudo que é torto na minha vida. E a graça não somente me perdoa, a graça também me transforma, a graça também me possibilita, a graça também me capacita, a graça também, vamos usar uma expressão do povo do nosso século, me empodera. Aqui agora é empoderar mesmo. A graça me dá o poder que eu não tenho. Isso é a graça de Deus. Então, a partir da graça, da minha relação com Deus, eu preciso entender que Deus me perdoa e perdoa de fato. Você quer ver a dificuldade que as pessoas têm de entender o perdão de Deus? Você já viu gente confessando o mesmo pecado 3, 4, 5, 6, 10 vezes a Deus? Tem gente que fica assim, ele cometeu um pecado gravíssimo lá atrás, aí ele não se perdoa, e ele fica pedindo perdão a Deus várias vezes por aquele mesmo erro. Não entendeu a graça. A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. A minha pergunta então, para que você fica tentando lembrar Deus? Se Deus já te perdoou e já esqueceu, para que você quer lembrar Deus de um pecado que Deus já te perdoou e já te esqueceu? E pode ser até ofensivo a Deus. Por quê? Porque Deus já te perdoou e você está pedindo perdão de novo. Ah, Senhor, lá em 82, o Senhor lembra, não é, Senhor? Ah, Deus, lá em 2000 e tanto, Senhor, de novo. Não. Receba o perdão. Eu gosto de Davi no Salmo 32, porque ele fala: eu confessei, aliás, Salmo 51, ele fala: eu confessei a minha iniquidade, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi confessa o pecado e confessa o perdão. Aliás, ele diz: eu confessei e o Senhor perdoou. Na oração, ele não repete o pecado. Ele repete, ele enfatiza que Deus o perdoou. Ele reconhece que é pecador. Isso em toda oração é saudável fazer. Não ficar rememorando o mesmo erro. Então, receba o perdão divino e aí você é beneficiado pela transformação da graça. Eu vou lidar melhor com as emoções. As emoções definem muito da minha relação comigo mesmo, com os outros, com o diabo. O diabo atuará pelas minhas emoções e Deus. Eu terei emoções mais saudáveis à medida que eu entender a graça de Deus e os benefícios da graça de Deus. Então vamos lá. Qual é o exercício que eu quero fazer com você nesse texto para te ajudar a desenvolver inteligência emocional a partir da Bíblia então? Primeira coisa, primeiro passo, aprenda a classificar as emoções. Eu gosto dessa expressão do versículo 31. Ele diz assim: longe de vós. O que vem depois? Vamos lá? Longe, o que tem que ficar longe? Amargura. O que mais? Cólera. O que mais? Ira. O que mais? Gritaria. Blasfêmia. Malícia. Então, olha só. Ele te ensina a pegar a lista de emoções, marcar as emoções negativas, e essas emoções negativas têm que ficar onde? Longe. Então você tem que saber classificar. Eu li aqui uma lista, e na lista, de propósito, está tudo misturado. Eu podia ter lido uma lista assim, ó, de cá só as boas, de cá só as ruins, né? Não. Eu li tudo misturado, por quê? Porque eu sei que está tudo misturado no coração de todos nós. Mas você tem que fazer um exercício. Você tem que fazer a lista. O que ficará longe de mim?
O que ficará longe da minha vida? O que ficará longe do meu coração? Aqui ele diz, por exemplo, amargura. Amargura. Coloca a amargura onde? Onde que a amargura tem que ficar? Se a amargura tem que ficar longe, por que que você deixa a amargura no seu coração? Por que que tem alguém a quem você não perdoa na sua alma? Por que é que tem o nome de alguém, uma cruzinha no seu coração, dizendo aqui jaz fulano de tal? Ah não, pastor, porque o senhor não sabe o que que ele fez. Pois é, eu não sei e nem preciso saber. O que eu preciso saber é o que a Bíblia diz. E a Bíblia disse que seja por que motivo for, que a amargura fique longe. Alguém já disse com muita sabedoria que a amargura é você beber um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra. Inteligentíssimo isso, não é? Você bebe um copo de veneno com raiva de alguém, torcendo para ele morrer. Quem vai morrer? Pois é, a amargura vai matar você. A amargura vai adoecer você. Logo no começo do ministério, eu tinha uns 3 anos de ministério, eu estava evangelizando uma senhora, foi levada como visita para a igreja, e ela disse que queria estudar mais a Bíblia. Eu comecei a estudar as Escrituras com ela, fiz alguns encontros, e um dia ela chegou para mim e disse, pastor, queria que o senhor orasse por mim, eu farei uma cirurgia. E eu falei, qual é o problema? Ela disse, pastor, eu estou com uma úlcera gigante no estômago. E tomei remédio, já fiz de tudo, dieta, nada melhora essa úlcera. O médico disse, tem que operar, não tem jeito. Eu falei, então vamos orar pela cirurgia, Deus abençoe a anestesia, abençoe o médico, a gente faz essa oração típica. E aí eu orei por ela, no meio da oração, eu parei e perguntei assim, deixa eu fazer uma pergunta antes de terminar a oração. Tem alguém com quem a senhora tem alguma amargura? Alguém que fez um mal para a senhora e que a senhora nunca perdoou? Ela começou a chorar e disse, tem sim, meu ex-marido. Ele me abandonou com 5 filhos. E eu tive que trabalhar de 7 da manhã a 10, meia-noite, costurando para alimentar meus filhos. E aquele cidadão miserável nem visitava os filhos. Eu falei, onde que está esse homem? Ela falou, ele morreu, graças a Deus. Eu falei assim, olha, eu vou terminar a oração pela senhora. Mas para eu terminar a oração, a senhora tem que perdoar esse falecido. Ele já morreu. Mas quem está morrendo agora é a senhora. Ela, pastor, mas ele não merece. Eu falei, não, ele já até morreu, minha filha. Ele nem vai ver que a senhora perdoou. Mas a senhora precisa tirar esse homem do seu coração. Esse homem ainda dorme com a senhora, come com a senhora, trabalha com a senhora. Esse homem ainda mora com a senhora, ele já morreu, te abandonou. A senhora precisa tirar essa amargura da alma. Aí ela começou a entender, eu expliquei para ela nas Escrituras. Eu falei, agora a senhora vai falar com Deus. Senhor, eu libero o fulano do meu coração. Eu tiro essa imagem, essa memória, Deus. E aí ela falou com Deus, falou tudo aquilo com Deus. Senhor, tira do meu coração, eu perdoo. Ele me fez muito mal, mas não tem mais, já acabou e tal. E ela fez uma oração simples ali, tirando aquelas coisas do coração. Isso era uma terça-feira, quarta pela manhã, ela internou para fazer a cirurgia. Antes da cirurgia, o médico pediu mais um ultrassom para detalhes da cirurgia. No ultrassom, a úlcera tinha desaparecido. Ela saiu do bloco cirúrgico, voltou para o quarto. Do quarto recebeu alta à tarde. Me ligou naquela noite dizendo, pastor, Deus fez um milagre. Deus curou minha úlcera. Não era físico, gente. Era psicossomático. Era a mente adoecendo o corpo. Você entende? Por isso o texto diz, a amargura tem que ficar onde? Longe. Longe. Se você trouxer a amargura para perto, ela vai adoecer você, a cólera. Ele fala aqui da ira. Lembra da ira lá em cima? Que dá lugar ao diabo? A gritaria, que é parente da ira, fica irado, grita. A gritaria
O sujeito discute com a mulher em casa. No dia seguinte ou depois da briga, a vizinhança inteira sabe o que vocês discutiram, porque vocês fizeram a vizinhança participar da briga, não é? A gritaria. As pessoas que não sabem falar sem gritar, berrando umas com as outras, e um grita, o outro grita mais, e falam, e discutem, e bate porta, e joga coisa no chão. A ira que vai crescendo, a cólera, aqui a expressão do grego da ideia de paixão, aquela passionalidade com que as pessoas se atacam, são incapazes de conversar. Gente, estamos vivendo véspera de eleição. Quanta burrice emocional, quanta tolice emocional no momento de campanha eleitoral como o que estamos vivendo, não é não? Quanta gente com raiva. Quantos grupos de WhatsApp de família se dissolveram porque alguém colocou lá uma mensagem dizendo que apoia o Bolsonaro, que colocou lá uma mensagem que apoia o Lula, que apoia o Ciro Gomes, que apoia a Tebet, que apoia, vai lá, tem aqueles nomes todos. Aí o sujeito fica com raiva, isso é falta de inteligência emocional. A ira me sobe o nervo, pastor, me dá um calor assim, pastor. Pois é, joga água fria nesse calor em nome de Jesus. Põe o controle do Espírito Santo nessa ira, porque emoções ruins, emoções negativas, a antecipação, a ansiedade, a apatia, a ira, a cólera, a inveja, o ciúme, a avareza, esteja onde, gente? Longe. Põe longe de você. Deixa longe da sua casa. Classifique essas emoções. Você precisa fazer a lista e ter a lista das negativas e riscar. Ó, isso aqui tudo eu tenho que deixar longe. Longe. Começou? Põe longe. Tá? Então, o primeiro desafio é classifique as emoções. Entenda o que é emoção boa e o que é má. O que é bom, você cultiva. Ele diz assim, ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando, perdão. É interessante. A ordem bíblica é perdoe. Aí o sujeito não perdoa. A ordem bíblica é deixa a ira longe. Mas algumas pessoas parecem achar que a ira é um sentimento mais nobre que o perdão. Tem gente que tem orgulho de ser nervoso. Você conhece? Conhece ou não? Tem gente que tem orgulho de ser raivoso. Eu sou assim mesmo. Mexeu comigo, pisou nos meus calos. Pois é, tem orgulho da sua tolice. Pior não é ser um tolo. Pior é ser tolo e ter orgulho da tolice. Quem vai ajudar? E agora, quem poderá me defender? Não é? Se eu tenho orgulho da minha falta de inteligência emocional. Não. Classifique. Emoção boa, emoção ruim. Emoção boa, eu trago benignidade, compaixão, perdão, amor, alegria, paz. Isso eu vou cultivar. Isso eu vou cultivar. Olha o que o texto diz. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, aqui, nós temos um segundo ponto. Segundo movimento para a inteligência. O primeiro é classificar. A partir da classificação, então, ele diz aqui, tem que ficar longe de nós. Então, o desafio é controlar as emoções. Segundo passo, primeiro é classificar. Identificar o que é bom e ruim. Emoção não é tudo bom, não. Não é Roberto Carlos aqui. Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Não, nada disso. Isso aí é conversa fiada, né? O importante não é que emoções eu vivi, não. Emoções, não, nada disso. Classifique. Emoção boa, emoção má. Emoção boa, eu vou cultivar. Aí, a partir daí, eu vou aprender a controlar as emoções. Eu preciso aprender a controlar. O texto é claro. Olha só, a inteligência bíblica, gente, é fenomenal. O texto diz assim, irai-vos, versículo 26. Pode irar, gente? Como diz o ditado, eu não tenho sangue de barata, não é?
ditado nosso é sangue de barata, não fique irado. Não tem jeito. A ira não é necessariamente, dependendo da causa da ira, um sentimento ruim. É uma emoção que pode ser positiva. Eu me irei com a injustiça. Foi uma ira justa, foi uma ira boa, não foi? Agora, ire e não peque. Eu fiquei irado com a injustiça, fui lá e agredi o sujeito. Não é? A ira era até por uma causa boa, mas a minha atitude de agredir o sujeito que cometeu a injustiça foi tolice. Não é assim que se resolve a coisa. Não é? Eu fiquei irado porque o menino fez uma coisa errada. Aí eu fui lá e espanquei o menino. Não. A ordem bíblica é, você pode irar, mas não pode pecar quando ficar irado. Olha que controle tem que ter. A ira vem, aí a ira sobe. Mas a ira tem que ficar numa quantidade, num patamar de sensatez. Eu tenho que controlar a ira e não ser controlado pela ira. Eu não posso ser tomado pela ira. Eu posso sentir ira. Eu posso sentir indignação com as coisas. Eu posso ver o mal e me indignar com o mal. Então eu vou combater o mal com o bem, não com o outro mal. Eu tenho que combater o mal com o bem. Eu tenho que fazer uma coisa boa para combater uma coisa má, uma coisa maligna. Então, tem que aprender a controlar. Não se ponha o sol sobre a ira. Nós temos aqui a gritaria que o texto fala. Longe de vós a gritaria. O que é a gritaria? A falta de controle das emoções. Quando é que a gente grita? Quando está desesperado. Quando está com muita raiva. Quando está perdendo a discussão. Quando está perdendo a razão. Ou quando não consegue fazer, entender a razão que eu tenho. Aí eu grito. Eu sou assim mesmo, pastor. Eu tenho sangue de italiano. Aí o outro fala, não, pastor, eu sou assim mesmo, eu tenho sangue de espanhol. Eu já ouvi o outro dizer, não, pastor, eu tenho sangue de índio. Mas tudo quanto é sangue não presta, gente. O que é isso? Eu grito que eu tenho sangue de africano. Eu grito que eu tenho sangue de europeu. Peraí, o que é isso? Então, põe o sangue de Jesus na sua veia agora. Agora eu tenho o sangue de Jesus, é novo sangue. Se eu sou crente, então eu não vou invocar meu sangue de espanhol. Eu não vou invocar meu sangue de português. Eu não vou invocar meu sangue de italiano. Tudo é só desculpazinha para justificar. Agora, sobre a minha vida está o sangue de Cristo Jesus. Então eu vou controlar minha raiva, minha euforia, meu entusiasmo, minha antecipação, minha ansiedade. Eu vou controlar minha ansiedade. Eu não deixarei que ela me roube o sono. Eu não deixarei que ela me roube o apetite, ou que ela me faça comer demais, ou dormir demais. Tem gente que quando fica ansioso dorme demais. Tem gente que quando fica ansioso perde o sono. Mas tudo é disfunção. Tudo é desorganização emocional. Eu não me deixarei dominar pela ansiedade, vou trabalhar demais. Eu não vou deixar me dominar pela ansiedade e travar. Tem gente que é dominado pela ansiedade e trava, não sabe o que faz, não pensa, não decide, não resolve, não vai. E a vida passa, e o tempo passa, e ele perde o compasso. E aí a vida embola mais, embola mais, embola mais. Fica travado pela ansiedade. Não, domina a ansiedade. Lembra? Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo disse, longe de vocês toda ansiedade. Deixa a ansiedade para lá. Jesus pergunta, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar? A pergunta de Jesus é assim, um côvado à sua estatura. Olha só, quem é que ficou tão ansioso que tinha que cresceu meio metro? Eu não vou ficar baixinho, eu vou ficar baixinho. Eu vou ficar baixinho. Aí ficou tão preocupado que cresceu, ficou com 2 metros de altura. Não. Ansiedade não te ajuda a resolver nada. Perder o sono, perder o apetite, ficar roendo as unhas,
ficar estressado, agitado, não te ajuda em nada. Então aprenda a dominar a emoção. Olha só o domínio. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ire e não peque. Ire e não continue irado. Paulo disse, ire, mas tira a ira do coração. Não se põe o sol, ou seja, que ela não fique até virar o dia. Resolve essa ira hoje. Se tem que conversar com alguém, converse. Se tem que falar com a pessoa causadora, vai e converse. Se tem que só orar por aquela pessoa até a ira sair do coração, ore até a ira sair da alma, até a ansiedade, até a tristeza, até a culpa sair do coração. Mas ore e vença a culpa, vença o medo, vença a ansiedade, vença a tristeza, vença. Domine pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Domine a ansiedade. Terceiro e último, aprenda a ter Deus como matriz das emoções. Essa é a última e mais doída. Classifica, domina e cultive Deus, a referência de Deus, como matriz das emoções. A ordem do texto é ser de imitadores de Deus. Olha só, o parâmetro do texto é todo esse. Versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como? Como, gente? Como, gente? Você não quer nem falar, porque dói, né? Perdoe como? Então faz uma pergunta, como Deus perdoou? Como Deus te perdoou? Você só tem direito de não perdoar alguém o dia que alguém pecar contra você mais do que você pecou contra Deus. Quando é que isso vai acontecer? Você só tem direito de não perdoar alguém quando esse alguém, em relação a você, for menos digno do que você em relação a Deus. Porque você era o cúmulo da indignidade contra Deus, mas Deus em Cristo te perdoou. Então, perdoe. Lembra do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Aí é pesado, não é? Ainda bem que Deus põe a misericórdia e nem fica ouvindo exatamente do jeito que a gente pediu, porque senão... Porque o esquadro, na verdade, é o de Deus para nós. Perdoe como Deus perdoou. Ame como Deus amou, considere como Deus considerou. Deus é a matriz saudável da autoprogramação, autocontrole, autoajuda. Deus é a matriz saudável. Eu atendi uma vez um casal assim num processo de divórcio irreconciliável. Mas eu achei engraçado, a mulher era psicóloga. O sujeito era psicólogo, psicanalista, professor de programação neurolingual, palestrante, professor de universidade de psicologia. Mas pensa num casal doente emocionalmente. Eu perguntei assim, vocês dão aula de quê? Vocês tratam de quê? Por quê? Com toda a técnica, com todo o conhecimento, com todo o arcabouço técnico. Na verdade, não é o conhecimento técnico. É você conseguir colocar o coração de Deus sobre o teu coração. É você conseguir assimilar a natureza de Deus dentro da tua natureza. É você conseguir assimilar a presença de Deus dentro de você. E é Deus seguir enchendo, ocupando os espaços, o lugar da minha ira, o lugar do meu medo, o lugar da minha ansiedade, o lugar das minhas inquietações, o lugar da minha alegria, o lugar da minha paz. É Deus se instalar em cada compartimento do meu ser, ocupar cada espaço da minha alma e Deus predominar em mim, de tal forma que eu venha refletir aquilo que Deus é. Aí é o ápice da saúde emocional e da inteligência emocional. Se eu entender isso, eu entendi o que é inteligência emocional. Eu cultivei o ápice da maturidade cristã. Eu começo
agir e reagir segundo o modelo que é Deus. A ordem bíblica é perdoar como Deus em Cristo perdoou. A ordem é imitar Deus na maneira de Deus ser. Versículo 2 termina esse bloco dizendo: andai em amor, como também Cristo nos amou. Mais uma vez, como Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, Paulo diz aqui que o que Jesus fez por nós, Ele fez com alegria porque Ele fez a Deus. Se você não acha seu marido merecedor, faça como quem faz a Deus. Se você não acha que seu vizinho merece, pastor, você não conhece meu vizinho. Eu não conheço, mas sei que ele pode de fato não merecer. Mas não é porque ele merece, é porque você é parecido com Deus. E você também não merecia, e Deus te amou e te perdoou, mesmo você não merecendo. Seu vizinho não merece, mas porque você se parece com Deus, você começa a agir como Deus e dá um perdão que ele não merece. Ele te xinga, você dá um bolinho para ele, dá um pão de queijo assado para ele. Ele te xinga mais ainda. E tem gente que é tão ruim, que você vai lá dar o bolo, ele te xinga na hora do bolo. Mas se ele pegar o bolo xingando, Deus abençoe. Vai comer o bolinho e lembrar de você. E você ora por ele. Ora por ele. E ora por ele. Faz por ele o que Deus fez por você. Minha sogra, meu cunhado, meu marido, meu filho. Não interessa quem. Por mais complicado, por mais complicada, por mais problemático que seja aquele indivíduo, faça por ele, faça com ele como Deus fez por você. Na construção da autoimagem, entenda a graça e o poder e os benefícios da graça. Na lida com o diabo, feche as portas, feche as aberturas, não dê lugar, não dê entrada ao diabo. Na relação com os outros, replique Deus. Na relação com os outros, reproduza com os outros o que Deus fez com você. Que Deus seja a matriz das suas emoções. Que o teu coração reproduza o coração de Jesus. Que quando morria na cruz, orou por aquelas pessoas que o matavam, dizendo: não lhes imputes esses pecados. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por aqueles e por nós. E que sejamos espelho de quem Deus é, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Fala com Deus agora: Senhor, quero te fazer matriz das minhas emoções. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa amar, que é difícil de ser amado, que é difícil de aceitar, difícil de entender, difícil de perdoar? Já te xingou, já falou, já ofendeu, já traiu. Em nome de Jesus, decida que você olhará para esse indivíduo como Deus te olhou. Você vai olhar para essa pessoa como Deus te olhou. Talvez você seja seu maior inimigo, está aqui se autodepreciando, seus pecados, suas culpas, você não se perdoa, você acha que tem que penitenciar, você acha que tem que pagar, você acha que tem que sofrer, porque você errou, porque você merece, tem que dar tudo errado mesmo com você. Você não merece o dom, você não merece a graça, você não merece ser mais usado por Deus, você não merece ser mais crente. Não, para com isso. Receba o perdão de Deus na sua vida, inteligência emocional na relação consigo mesmo. Resgata a sua identidade diante de Deus. Você não merece mesmo, mas não é porque você merece, é porque Deus em Cristo te amou. Porque Deus em Cristo se entregou por você. Então, olhe para si e receba a graça e os benefícios da graça te dignificando. Na relação com os outros, reproduza Deus com elas. E se o diabo está massacrando você, oprimindo você, acusando você, que Deus quebre essa dominação do diabo sobre a sua vida, que essa porta aberta seja fechada nessa noite em nome de Jesus, que o inimigo seja posto para fora e que Deus entre com cura na tua alma e que não tenha lugar nenhum para o inimigo na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar por isso agora. Deus trabalha assim no teu coração. Que Deus trabalhe assim na tua alma, em nome de Jesus.
Você tem alguma dessas questões aqui na sua alma, no seu coração? Queria fechar aqui te chamando. Você podia vir aqui à frente para orar, se você quiser receber hoje uma oração por isso. E aí, as emoções assim atrapalhando, perturbando você, e você precisa de uma ação, de uma intervenção de Deus. Você podia sair do seu lugar, vir aqui. Eu quero orar por sua vida. Vamos orar a teu favor, para que Deus te ajude em nome de Jesus. Para que Deus trabalhe em você em nome de Jesus, e trabalhe através de você. Deus desenvolva assim inteligência emocional do Espírito Santo na sua vida, um autocontrole, um domínio do Espírito Santo na tua mente, no teu coração. Vamos orar por isso agora. Deus sabe por que você está aqui à frente. Você sabe, Deus sabe. Isso é que é o importante aqui para nós hoje. E nós queremos orar por tua vida em nome de Jesus. Pai amado e santo, eu oro, Deus, agora por quem está aqui, quem está em casa ouvindo. E Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o que precisa ser tirado do coração, da alma, consigo, com os outros. O Senhor sabe onde o inimigo achou uma entrada, achou um lugar, mas que o Senhor, em nome de Jesus, coloque fora toda ação do inimigo. E Deus eterno, em nome de Jesus, derrama sobre cada um que está aqui a capacidade de vencer nessa luta, Pai. Ajuda nesse momento da vida em que esses irmãos estão lutando, e que o Senhor os fortaleça contra a ansiedade, contra medos, contra a amargura, seja qual for. O Senhor sabe o que é. Se é um desses que mencionamos, e talvez nenhum desses, mas o Senhor e Ele sabem o que é. O Senhor os ajude, o Senhor os fortaleça, que venha o teu poder, que venha a ação do teu Espírito Santo de cura, de ajuda, de fortalecimento, que a graça venha, Deus, a ajudar e auxiliar em toda a mudança que precisa acontecer agora, Pai. Sejam tocados pelo Senhor, sejam visitados pelo Senhor na ministração da palavra e nessa hora de oração. Assim eu suplico a favor desses irmãos e irmãs, no nome precioso de Jesus. Abençoa, Pai, que de alguma forma estar aqui hoje, orar aqui agora, seja, Deus, um start de coisas novas para eles, seja o começo de novos processos na vida dele, a partir dessa oração, desse momento aqui, em nome de Jesus. Amém, Deus Santo, amém.